Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e, primeiramente, um feliz ano novo para você, um ótimo ano, que você tenha muita saúde, muita paz, muita alegria, principalmente que atinja todos os seus objetivos esse ano, tudo bem? E falando em objetivos, esse vídeo é especificamente para a gente tratar um pouquinho sobre um fenômeno, né, que acontece todo ano, que é no final do ano, início de ano, enfim, a gente geralmente define os nossos objetivos, o que a gente quer atingir durante esse ano, e aí no dia 3 de janeiro a gente simplesmente esquece. Então, esquece e já era. E depois no próximo ano a gente faz a mesma coisa, atinge, põe os objetivos e no dia 3 a gente já esquece esses objetivos. Seguinte, muita gente inclusive tem já tido essa mentalidade, dia 3 eu já esqueço, dia 10 eu já esqueço, eu só faço em janeiro e depois eu esqueço tudo, enfim. Então não vou nem definir objetivo. Esse negócio de definir objetivo, deixa pra lá e não vamos estabelecer nenhuma meta. Quando a gente atingir, a gente dobra a meta, né? A frase famosa, enfim. Então, mesmo assim, agora falando um pouquinho sério, tá? Mesmo quando a gente define objetivos e faz por um pouquinho de tempo, mesmo assim é melhor do que quando a gente simplesmente não tem objetivo nenhum. Por quê? Quando eu não tenho nenhum objetivo, qualquer caminho, qualquer resultado, qualquer coisa, qualquer consequência, enfim, o que eu conseguir, tá tudo bem. Ou seja, eu estou a cargo do destino, ou com o nome que você queira chamar. Quando eu tenho um objetivo, eu pelo menos consigo olhar para uma direção, eu consigo ir em alguma direção. Se eu vou atingir aquele objetivo ou não, vamos falar nesse vídeo sobre isso, tá? Como a gente consegue aumentar as chances ou até garantir que a gente vai atingir os nossos objetivos. Mas, contudo, quando eu tenho alguma coisa na minha frente, pelo menos eu consigo ir um pouquinho nessa direção, tá? Então, vamos falar sobre vários aspectos sobre isso e a gente vai ver diversas ferramentas e formas de abordagens e formas até de ver a vida para a gente conseguir melhorar essas chances da gente conseguir atingir nossos objetivos. Então, vamos primeiro aprender o que é um objetivo, quais são os tipos de objetivo que existem, como é que eu consigo definir um objetivo de forma que vai facilitar eu conseguir atingir ele, como é que eu faço para criar as ferramentas e os sistemas, enfim, as coisas que vão fazer com que eu atinja esse objetivo e a dica mais importante, durante esse vídeo eu vou falar ela para você, tá? Então, para facilitar essa nossa didática, eu não vou ficar simplesmente falando para a câmera, vem aqui para a minha tela que eu vou mostrar e vou digitando e vou conversando com você enquanto a gente vai montando esse esquema, tudo bem? Então, vem aqui para a minha tela. Olá, eu estou aqui com um bloco de notas padrão e aí eu coloquei alguns tópicos grandes, a gente vai expandir esses tópicos, cada um deles, tá? Então é o seguinte, como atingir os objetivos como programador. Então, embora esse vídeo ele vai servir para qualquer pessoa, para a vida, né, basicamente, mas vamos focar e os exemplos e as coisas eu vou sempre direcionar para programadores, para você que quer se tornar um programador, tá? Ou que quer, enfim, evoluir na sua carreira enquanto programador. Então, o foco sempre vai ser esse, tá? Então, vamos lá. Existem alguns tipos de objetivos e aí cada conhecimento que eu vou passar para você durante esse vídeo são conhecimentos que vão somando, tá? Então, eu vou criar a base, que é essa aqui agora, os tipos de objetivos, a gente vai montando em cima dessas bases, desses conhecimentos, até a gente conseguir criar um esquema completo, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer isso. Então vamos lá. Tipos de objetivos. Existem alguns tipos de objetivos e não tem nenhum problema você definir nenhum desses tipos que a gente vai falar, que eu vou falar aqui, tá? Existem, na verdade, mais tipos de objetivos diferentes. Eu vou a pegar aqui os principais para a gente focar no que interessa, tudo bem? Então, olha só, vou até colocar aqui. Vou dar um espacinho a mais aqui. Existem os objetivos recorrentes, então todos eles eu vou dar exemplo, tá? Então, por exemplo, quando a gente quer fazer um objetivo e esse objetivo ele necessita que você faça de tempo em tempo essa atividade ou enfim, de tempo em tempo você tem que fazer aquilo ali acontecer para que você consiga atingir esse objetivo. Então, por exemplo, um dos objetivos recorrentes podem ser fazer exercício 3 vezes por semana. É clássico nesse, né? Então, 3, 4, 5, todos os dias, enfim, não importa. Então,
Esse é um objetivo que, por exemplo, você vai ter que fazer de forma recorrente. Existe uma periodicidade que você tem que ir fazendo aquilo, certo? Então, objetivos recorrentes. Eles são bons porque são metrificáveis, né? Eu sei quando eu atingi ou não. Mas, por exemplo, nós temos os objetivos sentimentais ou sentimental, como você queira chamar, que são objetivos que eles são muito válidos. Mais para frente eu vou até desmistificar alguns conflitozinhos que existem nas teorias aí de definição de objetivo. Mas os objetivos sentimentais, vou explicar o que é ele também, ele às vezes não cumprem todos os requisitos de um objetivo propriamente dito, mas eles são de fundamental importância para você enquanto ser humano, tá? Então, um exemplo claro. Hoje em dia, o programador, ele cada vez mais vai fazer o que a gente chama de calls, né? Conferências, reuniões, como você queira chamar, e grande parte delas vão ser através de vídeo, certo? Webcam, etc. Então, um dos objetivos sentimentais, por assim dizer, que você pode ter, seria, eu vou até anotar aqui também, né? Que é me sentir mais confiante na frente das câmeras. Não necessariamente porque você vai ser um ator, ou você vai ser um apresentador, ou nada do tipo, né? Ou um youtuber, por exemplo, mas você vai se comportar melhor ou se ficar mais confiante na frente das câmeras quando você estiver, por exemplo, fazendo uma reunião, explicando alguma coisa, ou até em público mesmo, né? Enfim, em algum local em que tem mais de uma pessoa e você tem que fazer algum tipo de explicação, ou indagação, ou pergunta, ou reclamação, enfim, não importa, tá? É um objetivo que, pessoalmente, eu acho que todo mundo deveria ter em algum momento da vida, que é ser mais confortável em estar se expondo, basicamente, né? Como seja, independente de como seja essa exposição. Isso é um objetivo sentimental. Então ele não tem como a gente saber que a gente eu estou chegando, eu faço esses passos e esses passos para eu conseguir atingir esse objetivo. Ele não é tão palpável, né? Mensurável assim. Geralmente, esse tipo de objetivo eu só sei que eu atingi ele quando eu olho para o passado. Então, não necessariamente eu sei, daqui a semana que vem eu vou ter atingido esse objetivo. Não. Esse tipo de objetivo, me sentir mais confiante nas câmeras, por exemplo, enfim, você vai fazer coisas que vão ajudar você a chegar nesse objetivo, mas geralmente você vai olhar para trás e você vai ver, eita, eu estou mais confiante mesmo na frente das câmeras. Legal, consegui atingir esse objetivo. Então, você atinge e depois você percebe que atingiu, entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre isso também quando a gente estiver fazendo o processo de definir as nossas metas e objetivos, tá? Então vamos lá. Outro tipo de objetivo, que é os famosos checklists, né? Checklists. Então, por exemplo, eu quero ler 20 livros por ano. Estou dando exemplos, tá? 20 livros por ano. Então, eu vou ter lá a lista dos meus 20 livros. Então, leio o primeiro, pá, leio o segundo, pá, leio o terceiro. E assim vou marcando. Então, são listas de coisas e ações, atividades, tarefas, enfim, que eu tenho que fazer. Esse é um objetivo do tipo checklist, por assim dizer, tá? São nomes que eu estou apenas dando para a gente ilustrar, tá? Não são teorias fundamentadas na ciência, enfim, são nomes para a gente facilitar o nosso processo, tudo bem? Então, existe o checklist. Existem também objetivos que estão fora do controle. Como assim? Eu vou botar objetivos que estão fora do meu controle? Exatamente. Um exemplo claro é que, inclusive, você muito provavelmente já colocou em algum momento da sua vida esse objetivo, que seria como, por exemplo, conseguir um emprego como desenvolvedor júnior. Primeiro emprego, ou um estágio, ou enfim, uma vaga sênior, ou dependendo do seu estágio, né, nesse processo. Mas conseguir um emprego como desenvolvedor júnior é um objetivo que ele está parcialmente fora do seu controle. Ou seja, depende de muitos fatores externos para que ele se concretize. Então, você não tem, tipo, ler 20 livros por ano. É um fator, é um objetivo 100% no meu controle. Então, eu simplesmente preciso pegar os livros e ler. Depende de mim apenas, né? Mas conseguir um emprego não necessariamente depende totalmente de você. Claro, boa parte desse processo vai depender de você, você vai fazer tudo para ajudar
que isso aconteça, por isso que isso pode ser classificado como um objetivo, apesar de estar fora do nosso controle. Por quê? Eu tenho que conhecer as pessoas certas, eu tenho que conseguir uma entrevista, isso vai depender de vários fatores externos. Nessa entrevista, eu tenho que, enfim, atingir determinados patamares ou ser bem reconhecido pela pessoa, pela outra pessoa, para que eu consiga ir para uma próxima etapa. Enfim, tem várias coisas que são externas e que você não controla. Você consegue fazer o máximo que você conseguir para ajudar, mas você não vai controlar o resultado, beleza? Então, isso são objetivos que estão fora do seu controle, mas ainda assim são objetivos bons de você colocar, porque vão te ajudar em vários aspectos que a gente vai falar nos próximos itens nesse vídeo, tá? Então, e ao contrário dele, eu tenho objetivos que estão no meu controle. Então, já associando com o exemplo que eu dei acima, nós vamos ter, por exemplo, aprender as habilidades de um Dev Júnior. Então, isso sim está no meu controle. Então, quais são as habilidades que um Dev Júnior deve ter? Isso e aquilo. Beleza. Então, eu vou lá e eu vou aprender isso, depois aquilo outro, depois aquilo outro. Então, eu vou aprendendo. Isso é um objetivo controlável, é um objetivo que, sim, eu tenho como controlar. E aí, transformar esse conhecimento em um emprego, aí eu tenho variáveis que eu não controlo, mas eu posso ajudar elas a ter mais chances de acontecer. Deu para entender a lógica, né? Então, beleza. Vamos avançando que a gente vai pegando essa base e construindo em cima dela, como eu falei. Então, vamos lá. Aprendemos os tipos de objetivos e, como eu falei, existem infinitos tipos, aqui são os principais e o que a gente vai usar como base para os nossos próximos itens aqui, tá? Agora é o seguinte, vamos aprender como é que a gente faz para dividir os nossos objetivos. Então, coloquei aqui divisão dos objetivos. Deixa eu dar um enterzinho aqui embaixo, facilitar o nosso processo, para deixar sempre aqui no meio da tela. Então, ó, divisão dos nossos objetivos. Então, para a gente dividir os objetivos, o que significa, na verdade, né, divisão dos objetivos? Quando a gente tem uma lista muito grande, é difícil a gente conseguir focar nessa lista. Então, o que a gente tem que fazer? Dividir. Sempre dividir vai ter uma sensação de melhora e aí eu consigo atacar essa área, depois eu consigo atacar essa outra, enfim, tá? Então, se tratando de objetivos, é muito bom, é muito interessante que a gente faça essa divisão em áreas da nossa vida. Quais são essas áreas? Aí depende única e exclusivamente de você, tá? Então, existem pessoas que, por exemplo, eu quero uma colinha aí das áreas da vida, não sei quais são as áreas da vida. Então, você pode, por exemplo, pesquisar, dar um Google aí, por exemplo, em roda da vida. Muitos coaches usam essa roda da vida, enfim, basicamente é uma bolinha e dentro dessa bolinha vão ter várias áreas da sua vida divididas. Então, saúde, família, trabalho, finanças, enfim, tem várias áreas lá. Você pode usar ela como inspiração para criar suas próprias áreas voltado para o que você quer no geral, tá? Eu vou dar exemplos aqui também. Ou você pode simplesmente usar ela. Então, tá lá as áreas aí, existem alguns tipos aí, enfim, alguns com menos áreas, alguns com mais áreas, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, tá? O legal, pessoalmente, é uma opinião 100% pessoal. Eu não gosto de ter mais do que 4, estourando 5 áreas da vida. Por quê? Quanto mais áreas eu divido, mais coisas diferentes eu vou ter que focar. Existe uma grande chance de isso trazer estresse. Ao invés de me ajudar, vai simplesmente piorar a minha vida. E todo esse vídeo tem como objetivo facilitar a sua vida e não piorar ela. Então, vamos focar em sempre simplificar e diminuir. Simplificar e diminuir, para a gente ter o menor esforço possível e conseguir o maior resultado possível. Tá? Esse é o objetivo, no fim das contas. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma divisão em saúde, e aí em saúde eu vou abordar tudo que for de cuidado ao corpo. Então, alimentação, exercício, está tudo nessa área saúde. Então, eu posso ter saúde, eu posso ter profissional, então, as minhas ambições profissionais. E aí posso incluir também a parte de finanças, por exemplo. Então, eu quero investir, esse ano eu quero investir 10% do meu salário ou 20% do meu salário, independente do seu objetivo, né? Então, isso é uma área financeira e pessoal, mas ela pode ser inclusa
nessa parte profissional. Tem uma relação, né, entre um e outro, obviamente. Então, você pode colocar o só profissional, mas se você quer ter vários objetivos pessoais financeiros, por exemplo, você pode colocar uma área de finanças e uma de carreira, que ambos, né, podem ser áreas diferentes se você quiser fazer meio que essa divisãozinha, tá? Então, saúde profissional, você pode ter também uma área pessoal, então uma área de relacionamento com sua família, com o cônjuge, enfim, etc. Você pode incluir aqui também, se você tiver algum tipo de religião, você queira ter algum objetivo religioso, espiritual, etc., você pode incluir nessa área pessoal, ou então você pode dividir em áreas separadas, tanto faz. Só que quanto mais, como eu falei, quanto mais você sair dividindo as coisas, mais coisas diferentes vão ter para você focar e pode ser que isso gere estresse na sua vida, tá? Isso gere uma pressão desnecessária na sua vida, tudo bem? Ou então, isso são usando áreas mais gerais, né? Você pode ter coisas bem mais específicas. Então, por exemplo, eu posso fazer uma outra divisão das minhas áreas da vida, que vão ser projetos pessoais. Então, eu quero ter vários projetos pessoais que eu quero fazer ao longo do ano. Então, eu ponho nessa área aqui esses projetos pessoais, por exemplo. Então, eu tenho um objetivo grande de leitura esse ano. Eu quero focar em ler bastante, ler ou escrever, enfim, tanto faz. Então, nesse caso aqui, eu ponho uma área exclusiva para leitura. Depois, uma outra área da minha vida vai ser viagens. Então, quero viajar muito esse ano. Então, vamos fazer uma área específica para viagens, né? Eu faço todo o planejamento tanto de locais, de épocas do ano, enfim, de coisas específicas, vamos falar sobre isso, nessa área de viagens, tá? E eu posso ter também a área de saúde, então sempre põe a área de saúde, né? Porque se você estiver morto, você não tem como atingir nenhum objetivo. Então, vamos focar pelo menos em estar vivo, né? Então, área de saúde sempre vai ser bom você colocar aí na sua lista, nas suas divisões, né, de áreas da vida, tudo bem? Então perceba, essa aqui eu coloquei 3, essa aqui eu coloquei 4, já um pouquinho diferentes, né, são sem áreas tão generalistas, né, tão um pouco mais específicas, ou você pode usar a boa e velha roda da vida também, para ou pegar inspiração e pegar alguns itens dela, ou usar ela como um todo, tanto faz, tá? O importante é você dividir. Sobre essa divisão, agora vamos para um pouquinho mais a parte prática, tá? Eu gosto de usar nessa divisão o Trello ou então o Notion no modo Kanban. Modo Kanban basicamente é aquele modo em que você tem diversas colunas. Então eu tenho colunas e em cada coluna eu vou colocando itens, né, nessa coluna. Então cada coluna vai ser uma área da sua vida. Então tem lá saúde, coluna profissional, coluna pessoal, por exemplo, tá? Então, no Trello, ele é feito dessa forma. E no Notion, por exemplo, você consegue alterar a visualização dos itens para ficar dessa forma também. Por quê? Pessoalmente, tudo que eu estou falando no vídeo são opiniões pessoais, tá? Então, pessoalmente, eu gosto dessa arquitetura, assim dizer, para definir os objetivos, porque fica muito visualmente claro. Eu tenho as áreas, que é cada coluna, e eu tenho em cada coluna os objetivos naquela área. Então, o objetivo de saúde é fazer exercício, é comer tantas vezes por semana comida boa, ou diminuir a comida ruim, por exemplo, tantas vezes na semana, e aí você vai montando seus objetivos, tá? E depois no profissional, fazer isso, fazer aquilo outro, em viagens, viajar para cá ou para cá, enfim, faço todo o planejamento e eu consigo dividir isso em colunas. Isso visualmente fica bom para a gente ver, tá? Então, beleza. Feito isso, eu vou para um próximo item, né, que é o seguinte. Sempre que eu colocar um objetivo lá no meu Kanban, né, Trello, Notion ou papel, você pode usar papel também, sem problema nenhum. Sempre que eu definir um objetivo lá, eu procuro associar um porquê, uma razão para aquele objetivo. Por quê? Vou explicar. Vou explicar com exemplos, inclusive, tá? Vamos supor que eu coloquei que eu quero esse ano comer saudável, tá? Então eu quero fazer refeições saudáveis. Tudo bem. Daqui a 2 semanas, simplesmente vem um pensamento na minha cabeça, caramba, vou comer um McDonald'szinho. Eita, mas eu tenho o objetivo de comer saudável e o McDonald's não vai ser saudável.
Ah, mas eu só tenho uma vida, eu vou morrer daqui a pouco, vai saber se eu morro amanhã. Eu vou fazer o que eu quiser, vou fazer o que me satisfaz, eu vou comer o McDonald's agora, não quero nem saber. Então, isso são explicações que sua cabeça vem, e em todo mundo isso acontece, tá? Não se preocupa. Sua cabeça vai trazer essas explicações para basicamente desfocar você daquele objetivo. Então, com essas explicações, facilmente você desvia daquele objetivo, certo? Só que, quando você coloca que quer fazer, por exemplo, uma dieta, quer comer saudável esse ano, por exemplo, tá? E você atrela isso com uma razão, um porquê. Ah, por que você quer fazer isso? Porque eu quero, por exemplo, se eu tiver filhos, eu quero chegar no fim do dia e eu quero ter energia para conseguir brincar com eles ainda. Então eu quero ter esse momento de brincar com meus filhos e para isso eu preciso de energia. Se eu estiver comendo porcaria, eu não vou ter energia, eu vou estar sempre letárgico, né? Então eu preciso comer bem para que eu tenha energia, para eu conseguir fazer exercício, para eu conseguir dar atenção à minha família, para eu conseguir brincar com meus filhos, para eu conseguir pular. Eu tive uma maior vergonha quando, estou dando exemplos, tá? Tive a maior vergonha quando eu precisei correr com uns colegas e eu não consegui correr 200 metros. Eu fiquei morrendo, fiquei morrendo. Então, primeira coisa, vamos baixar um pouquinho o peso. Para isso eu tenho que fazer uma dieta. Ou seja, eu estou colocando um objetivo e eu estou colocando razões e explicações, ou seja, eu estou reforçando aquele objetivo para que quando, não é se, é quando eu me desviar daquele objetivo, eu consiga olhar para o porquê e eu simplesmente consiga voltar com mais facilidade, tudo bem? Então, quando vir aquele pensamento do McDonald's, por exemplo, eu posso simplesmente vir, não, mas meu objetivo é esse, por quê? Porque eu preciso brincar com meus filhos à noite, por exemplo. Estou só dando um exemplo, tá? Então, eu vou evitar de comer aquilo, porque isso não vai contribuir com o meu objetivo. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa de você se manter, tá? Desse processo de lembrar e manter você na linha. Vamos falar sobre isso já já. Então, é sempre bom, vou até anotar aqui, sempre atrelar um porquê nos objetivos, tá? Então, por exemplo, se você está usando o Trello você consegue colocar o item, o título do item, né? E se você clicar, tem uma descriçãozinha. Nessa descrição você pode colocar, por exemplo, esse porquê. Então fica mais organizado, né? No Notion, a mesma coisa. Você consegue colocar descritivos, enfim, naqueles itens. Então facilita você explicar uma razão. Tenta deixar essa razão emocional, para que quando você leia, você seja tocado emocionalmente, não simplesmente apenas, né, na lógica, tudo bem? Se for lógica, também serve, mas se tiver um apelo emocional, fica mais fácil de você voltar para aquele item, tá? É tudo sobre facilitar a nossa vida. Para quando eu sair, eu consigo voltar mais fácil. Não vai garantir que eu vou voltar, nem vai garantir que eu não vá sair, mas vai ajudar eu tanto a não sair como eu a voltar, tudo bem? Então, vamos lá, vamos avançando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre objetivos SMART e não SMART. Provavelmente você já deve ter visto esse nome em algum lugar, mas eu vou explicar para você, tá? SMART significa, basicamente, um objetivo specific, né? O S de specific, measurable, ou seja, medível, ou seja, mensurável, medível não, mensurável. Então, são objetivos que são específicos. Então, por exemplo, eu quero ser mais feliz esse ano. Isso não é um objetivo específico, isso é um negócio muito abrangente, tá? Então, não é um objetivo legal de você ter. Então, seja mais específico. Depois, mensurável, ou seja, eu consigo medir o meu progresso. E aí nem todos os objetivos têm esse item, vamos falar sobre isso já já. Mas é importante que você consiga ou pegar um objetivo que não tem uma mensuração e você conseguir mudar um pouquinho as palavras dele ou mudar um pouquinho ele para que ele seja mensurável, isso vai ajudar, isso é muito bom, tá? Depois, attainable, então achievable, algumas pessoas falam attainable, que é conseguível, né, enfim, ou achievable, que é eu consigo atingir esse objetivo, atingível, né? Então, achievable. Errei a palavra. Achievable, pronto. Então, atingível, um objetivo que eu consiga atingir, não seja algo tão abstrato que eu não sei quando eu atingir ou não esse objetivo, tá? Então, isso é bom
também. E depois, relevant, ou seja, importa, tem algum grau de importância esse objetivo. Para mim, ele tem que ser relevante para mim, tá? E time bound, ou seja, específico em termos de associado a tempo. Então, daqui a 3 meses eu quero ter tal objetivo concluído. Então, associado a tempo, isso ajuda, tudo bem? Só que isso daqui são os objetivos SMART. Se você pegar o S, M, A, R e T, você vai ter a palavrinha SMART. Apenas um trocadilho para indicar que é um objetivo inteligente, né, por assim dizer. Mas, contudo, nem todo objetivo ele consegue entrar nessa categorização. E por isso ele deve ser descartado? Não. Então, por exemplo, objetivos sentimentais que eu falei no começo do vídeo, eles não necessariamente conseguem ter todas as características. Mesmo assim, eles podem ser um objetivo bom de você colocar. Então, tenta sempre puxar para objetivos que você consegue mensurar, que são específicos, que você consegue mensurar, enfim, que tem esses 5 itens, né, por assim dizer. Mas não se prenda a eles. Você pode colocar coisas um pouco mais abstratas que a gente vai conseguir, mesmo assim, a gente vai conseguir atingir eles com alguns itens que eu vou falar para você a partir de agora, tá? Então vamos lá, ó. Como garantir os objetivos? E aí eu usei a palavra garantir apenas como um gancho, tá? Você não tem como garantir nada nessa vida. Mas não tem como garantir nem que eu consigo terminar esse vídeo sem morrer, tá? Mas eu consigo aumentar as minhas chances disso acontecer. Então, vamos falar sobre esse processo de aumentar as chances disso acontecer, tá? Então, a gente vai, uma vez que a gente já pegou os objetivos e a gente categorizou eles, ou seja, dividiu em áreas distintas, né? Vamos agora dividir os objetivos em tempo. Então, como esses objetivos são para o ano de 2024, por exemplo, a gente pode dividir eles em trimestres. Então, dividir em trimestral, ou mensal, ou semanal, ou diário, dependendo da situação, tá? Então a gente vai dividindo ele em itens menores. Eu vou falar e vou exemplificar isso na prática para você aqui agora, tá? Então, como é aquela bela história, né? Para você comer um elefante, você não tem como comer um elefante de uma vez. Mas, se você for dividindo ele, eu pego um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aos pouquinhos e de pedaços, você consegue sim comer um elefante. Só que de passo a passo, não simplesmente abocanhando um elefante, você não vai conseguir nunca, beleza? Então vamos falar sobre isso traduzido para a nossa realidade aqui agora. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho o objetivo de ler 8 livros por ano. Então, quero ler 8 livros esse ano, por exemplo. Não vou nem botar por ano, vou botar este ano, para ser mais específico desse ano, né? Então, agora vamos fazer essa divisão. Essa divisão pode ser, eu vou ler 2 livros por trimestre. Então, eu vou ler 2 livros a cada 3 meses, certo? Então, o ano ele tem 4 trimestres. Então, 3, 6, 12. 3, 6, 12 não. 3, 6, 9 e 12, certo? Então, eu tenho 4 trimestres. Eu posso dividir os meus 8 livros que eu quero ler esse ano nesses 4 trimestres. Isso vai dar 2 livros por ano. Então, 2, 4, 6 e 8. Atingir meu objetivo. A partir de agora, eu esqueço que eu tenho 8 livros para ler por ano. Eu só lembro agora que eu tenho 2 livros para ler nesses 3 meses. Então, por exemplo, até março, vamos supor que a gente está em janeiro, até março eu tenho que ler esses 3 livros. Esses 2 livros, melhor dizendo. Tá? Eu posso fazer uma divisão ainda mais. Então, eu vou ter que pegar aqui o livro X e o livro Y. Às vezes eu não sei quais os 8 livros que eu tenho que ler, mas 2 eu consigo definir, né? Então, já que eu tenho 2 agora, vamos definir esses 2. Então, defini os 2 livros, beleza, peguei o tamanho deles, a quantidade de capítulos, etc. E fiz uma outra divisão, né? E aí eu vou definir, por exemplo, que eu vou ler 4 capítulos por semana, por exemplo. Então, ó, vamos fazer uma divisãozinha aqui. Vamos supor que esse aqui tem 20 capítulos e esse aqui tem 20 capítulos para facilitar a nossa conta. Então, vou pegar aqui uma calculadora, e vamos fazer uma continha. Então, nós temos agora 40 capítulos para a gente ler. 3 meses tem quantas semanas? Supondo aí 4 semanas por mês, né? Então,
4 semanas por mês, vezes 3 meses, eu tenho 12 semanas, certo? Como são 2 livros, eu poderia colocar 6 semanas para cada livro, mas pode ser que eles tenham quantidade de capítulos diferentes, sejam livros de tamanhos diferentes, enfim. Vamos pegar aqui os 40 capítulos dos 2 livros, né? Dividido por 12 semanas. Eu tenho agora, vamos arredondar esse carinha aqui para 3, por exemplo, tá? 3 capítulos por semana eu tenho que ler. Então agora eu vou ler 3 capítulos por semana. Já dividi. Ou seja, agora não me preocupo mais em ler 8 livros por ano. Nem quais são esses 8 livros por ano. Eu vou ler 2 livros por trimestre. Esses 2 eu sei quais são os que eu quero ler, né, por exemplo. E não só isso. Agora eu vou ler 4 capítulos por semana. Então, eu vou dividindo esse meu objetivo em objetivos menores para eu conseguir focar nesses objetivos menores. O objetivo principal, e aí eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Eu, pessoalmente, eu gosto de reduzir até atividades diárias, ou seja, até coisas que eu posso fazer todos os dias. E aí eu foco não mais naquele resultado final, abstrato ou longínquo. Eu foco no que eu vou fazer hoje. Amanhã eu foco no que eu tenho que fazer amanhã, para eu conseguir atingir esse objetivo final, tudo bem? Então, a partir do momento em que eu sei que eu tenho que ler 4 capítulos por semana, não interessa mais quantos livros eu vou ler por ano. Eu já defini isso, já quebrei isso, agora eu foco simplesmente nos 4 capítulos dessa semana. E na próxima semana eu foco nos 4 dela, depois os 4 dela e assim sucessivamente, tudo bem? Então, olha só, 4 capítulos na semana. Agora eu posso fazer uma outra organização, se eu quiser, tá? E aí, lembrando, o objetivo aqui é que a gente não exagere, tá? E exagerar é um negócio que cada pessoa vai ter o limiar em que ela vai exagerar ou não. Ela vai definir como exagero ou não, tá? Então, o objetivo não é ficar fixo demais. Ah, eu vou ler agora 2 palavras a cada 30 segundos. Não, não faz isso, beleza? Porque senão vai ficar um negócio muito fixo, muito rígido. E a gente sabe, a vida acontece. Então, vão ter imprevistos a todo momento. Fez isso aqui, amanhã já vai ter um imprevisto para você. Então, o objetivo é a gente chegar em um limiar em que eu consigo me flexibilizar, mas consigo atingir. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui 4 capítulos para ler por semana. Então, eu sei que essa semana eu tenho que ler 4 capítulos, por exemplo, do primeiro livro. E aí, quando eu terminar, eu já engato, né, com os 4 capítulos do outro livro. Ou se é uma semana que eu acabo um e começo outro, eu vou ler os últimos 2 desse livro e os primeiros 2 do próximo livro. Simples assim, tá? Então, 4 capítulos. Eu posso dividir isso, por exemplo, em, sei lá, 4 dias. Então, eu vou ler um capítulo na segunda, quarta, sexta e sábado, por exemplo. Então, leio um capítulo por dia e na segunda, na quarta, na sexta e no sábado. Posso fazer essa divisão. Ou então, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esses itens logo no começo da semana, que aí eu consigo deixar o resto da semana livre para outros objetivos. Então, por exemplo, eu vou ler 2 capítulos na segunda e mais 2 capítulos na terça. Pronto. E aí eu matei os 4 capítulos da semana na terça-feira. E aí o resto da semana eu simplesmente foco em outros objetivos. Na segunda da próxima semana eu faço 2 capítulos, depois na terça 2 e matei aquilo, tá? O que fica melhor para você, tudo bem? Ou então, não, eu vou ler os 4 capítulos na segunda, que eu já mato tudo, eu vou reservar um tempinho maior, né, para fazer esse processo, reservo um tempinho maior, mato os 4 capítulos e já era. Já continuo, já passo para os próximos objetivos das outras áreas que eu defini. Então, dependendo de você, do seu tempo livre, de como você gosta, né, de fazer esse processo, você pode fazer da forma como você quiser. O importante meu objetivo é ler 4 capítulos por semana. Eita, segunda-feira teve um negócio, um imprevisto e o meu objetivo era esse aqui, ó, ler 2 na segunda e 2 na terça. Então, eita, não consegui na segunda-feira ler. E agora? Não tem problema. Eu tenho a semana para ler os 4. Então, na terça-feira eu leio 2 e eu vou tentar ler 2 na quarta-feira. Eita, não consegui. Eu vou tentar ler 2 na quinta. Não consegui. Deixa para o final de semana. Então, no sábado eu vou e leio 2 capítulos. Eita, chegou no domingo. Vou acabar a semana, não tenho mais
o tempo para ir para outra semana. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou tentar forçar um pouco mais para eu acordar mais cedo e dormir mais tarde, enfim, fazer alguma coisa para eu conseguir ler esses 2 capítulos que faltam e matar os 4 capítulos da semana. Beleza? Então, você faz aí como você quiser, tenta deixar esse espaço de flexibilidade nos seus objetivos e lembrando também, não é só não é só ler 8 livros por ano e acabou. Você tem outras coisas, você tem outras áreas que você tem que juntar tudo isso também, tá? Então, como eu falei, voltando para aquilo, não deixe as coisas muito rígidas. Eu tenho uma regrinha, tá? Que é o seguinte, ó, vou até botar aqui, não deixar rígido demais. Isso vai causar estresse ao invés de te ajudar, tá? Então, minha regrinha é, eu tenho que ter, quando eu definir isso aqui, uma sensação positiva. O que é essa sensação positiva? Seria algo como eu pensar, dá para fazer de boa. Então, dá para fazer de boa isso daqui. Ao oposto, que seria a sensação negativa, que é tipo assim, eita, eu vou botar aqui, vai ser punk dar conta. Então, se você tem essa sensação que vai ser difícil eu conseguir fazer isso aqui, eita, eu vou ter que me esforçar bastante aqui para fazer esse negócio. Não é um indicador bom, tá? Pessoalmente falando, eu não acho legal. Por quê? Se vai ser punk para ler, para fazer esses objetivos de leitura, por exemplo, eu vou ter que acumular isso com os exercícios, eu vou ter que acumular isso com as outras coisas, os outros objetivos de saúde, com os objetivos profissionais. Então não é só esse. Quando vai ser punk para mim esse objetivo, ele vai gastar mais energia do que deveria gastar. Então eu vou ter menos energia para fazer o segundo objetivo. Então, nesse segundo, se for punk também, então eu tenho agora 2 objetivos gastando muita energia. Vai dificultar ainda mais o terceiro. Então, um vai atrapalhar o outro. Deu para entender, né? Então agora, meu objetivo é que todos sejam, dá para fazer de boa, porque juntando isso, aí vai ficar um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas isso é normal, né? Desde que não seja impossível o bagulho, né? Mas sendo levemente desconfortável, é até bom, que vai me motivar a me esforçar um pouquinho mais também, tá? Então, via de regra, o dá para fazer de boa é uma sensação boa para ter para um objetivo, tá? Não ter essa sensação, o que é que eu faço? Ou você quebra mais para até atingir essa sensação, ou se mesmo assim não conseguir, quebrou bastante, não conseguiu, você diminui seu objetivo. Então, ao invés de 5 livros, eu vou ler 4. Ou, ao invés de 8 livros, eu vou ler 4. Então, vai ser 1 por trimestre. Eu vou ter um livro para ler durante 3 meses. Então, eu vou e divido aqui, faço esse processo de divisão novamente e vai ficar um pouco mais atingível para mim, tá? Não exagera muito, porque senão vai ficar complicado para você. E aí vai gerar estresse ao invés de te ajudar a atingir objetivos. Tudo bem? Beleza. Agora vamos lá. Ó, a dica mais importante de todas. Vou botar aqui. A dica mais importante de todas, do vídeo inteiro, tá? Mais importante, talvez, mais importante do que definir sobre os objetivos é você criar mecanismos, sistemas, e aí quando eu falo sistemas não é codificar, mas criar sistemas que vão te ajudar a se manter naquele foco, tá? Então não adianta de nada eu definir os meus objetivos, quebrar tudo bonitinho, deixar tudo organizado, show de bola, e daqui a 2 dias eu não cumprir com as coisas que eu tenho que cumprir, tudo bem? Então a regra prática é, coloca lembretes para tudo que é lado. Coloca lembretes no seu celular, coloca post-its nos cantos relevantes, né, para cada área da sua vida, enfim. Então, no seu quarto, no seu escritório, no seu carro, enfim, não importa. Coloca lembretes em cantos visíveis, por exemplo, ou então notificações no seu celular, de lembretes no seu celular, para lembrar você de tempos em tempos para 2 coisas. Para fazer as atividades diárias, e aí são lembretes mais frequentes, né? E também já define de tempo em tempo, sei lá, todo domingo ou todo mês, todo começo de mês, por exemplo, aí a periodicidade fica mais a seu critério. Para você parar um tempinho e analisar se você está indo naquela direção que você definiu. Por quê? Esse processo ele é fundamental, porque nós, seres humanos normais, né, a gente desfoca muito fácil. Não importa se você tem TDAH ou se não tem, não importa. Você, ser humano, você vai se desfocar muito fácil. Então,
você definiu o que você quer, agora vem a pior parte, agora vem a parte mais difícil, na verdade, né? Que é fazer as ações e, principalmente, se manter fazendo essas ações. Então você precisa se lembrar, fatores externos precisam vir para você, para lhe empurrar para o caminho, porque você vai ficar a todo momento indo para cá, indo para lá, e aí o objetivo é você estruturar a sua vida de forma que ela, a própria vida, te ajude a se manter naquela linha, tudo bem? Então, por exemplo, existem aplicativos que um dos exemplos de um aplicativo é o Habit Tracker. Eu não sei exatamente se esse é. Como eu uso o meu celular em inglês, então os aplicativos ficam com o nome original em inglês, mas às vezes eles traduzem para outra língua, enfim. Então a empresa é a Davitech. Aí fica mais fácil você achar, ou Davitech, como você queira chamar. Fica mais fácil você achar esse aplicativo. Eu gosto dele, porque você consegue definir as ações que você tem que fazer. Então você quebrou lá, fez tudo bonitinho, você define as ações, você define a periodicidade dessa ação, então uma vez por dia, 3 vezes por semana, 2 vezes por dia, por exemplo. Quero tomar 10 copos de água por dia. Você pode definir lá os 10 copos de água por dia. E aí você toma um, você marca lá, outro. Quando você definir 10, ele coloca aquela tarefa como feita, por exemplo. Tudo bem? E aí você consegue ir definindo e vendo o seu progresso em cada tarefa, consegue definir cores para dividir, né, as categorias, enfim. É bem legal esse aplicativo. Eu gosto, pessoalmente, eu gosto, tá? E você também tem o que a gente chama de streak, que são períodos seguidos que você se manteve fazendo aquilo. Então, se eu quero ler todos os dias, por exemplo, eu li 3 dias, eu fico com um streak de 3. Quando eu no quarto dia não li, esse meu streak zera. E aí no quinto dia eu começo novamente essa contagem. Então, quanto maior o número, significa que mais tempo seguido, quer seja dias, semanas, enfim, não importa, eu estou fazendo aquela tarefa. Isso é bom para mim motivar a manter aquele streak aumentando. Por quê? Se eu perder um dia, se eu perder uma semana, ele vai zerar. E aí eu vou ter esse baque para começar novamente. Tudo bem? O que me leva ao último ponto, que é treinar a mente. Ou seja, entenda que perder um dia, perder uma semana, perder 2 dias, enfim, é um processo que vai acontecer. Você não é uma máquina. Então, você sim vai perder o foco um pouquinho e depois você volta. O importante é o seguinte: se você perde o foco e não volta, você não vai atingir o seu objetivo. É garantido que você não vai atingir esse objetivo. Agora, se você perde o foco e consegue voltar para ele, eu ainda estou no caminho, né, para atingir meu objetivo. Entende? Então, a meta final não é eu conseguir atingir o objetivo. Então, se eu sair, tudo bem. É um setback que a gente fala, né? É um passo para trás, tudo bem, sem problema. Acontece, somos seres humanos, como eu falei. O importante é você criar mecanismo, como eu falei, de voltar. Então, voltou. Simplesmente não desiste do seu objetivo, porque você, tô há 3 dias, 4 dias comendo ruim aqui sem fazer exercício. Eita, tô há 1 semana sem fazer exercício. Caramba. E agora? Você vai passar o resto do ano também sem fazer? Não, você simplesmente volta. Aí começa novamente a fazer, tudo bem? Então não gera tanta pressão na sua cabeça para se manter e acabar desmotivando ao invés de motivar, tudo bem? E tem um limitezinho de pressão que é saudável para você, tudo bem? Então perdeu, simplesmente volta. Agora entenda uma coisa. Cada vez que a gente perde, a gente está treinando a nossa mente de que é normal eu perder ou eu não fazer aquela atividade, por exemplo. Então, se eu tenho que me exercitar todo dia, por exemplo, e eu perco um dia, eu estou treinando minha cabeça que não tem problema eu perder aquele dia. Quando eu deixo de treinar 2 vezes, eu estou treinando mais ainda a minha cabeça que, isso aí não tem tanta importância. Então, não tem para que se esforçar tanto para fazer isso. 3 dias, quanto mais dias eu vou perdendo, mais eu estou treinando a minha cabeça, mais difícil vai ser para eu conseguir voltar, tá? Porque eu estou dizendo para ela, isso não tem tanta importância assim. E ela vai trabalhar com o que é importante para mim, tudo bem? Então, quando eu vou me esforçando para fazer, para cumprir bonitinho meus objetivos, o que é que vai acontecer? Eu estou treinando minha cabeça que aquilo é importante. Quando eu faço, eu treino um pouquinho. Quando eu não faço, eu dou uma treinada gigante. Infelizmente, a cabeça funciona assim.
Quando eu faço, eu só treino um pouquinho. Ah, beleza, isso aqui é importante. Ah, fiz outro dia. É importante mesmo. Ah, fiz outro dia. É, realmente é importante. Quando eu não faço um dia, a mente já, caramba, esse negócio aí não vale de nada. Não tem importância não. Eu treino 2 dias, isso aí, esquece esse negócio. Então, a balança, quando eu não faço, ela treina muito mais a minha mente do que quando eu faço. Infelizmente, funciona assim a cabeça, tá? Então, foca no foco, ou seja, foca em manter o foco, em usar fatores externos para conseguir fazer você se manter no foco, tudo bem? E fazendo essa divisão, essa organização, vai apenas facilitar o seu processo, não vai garantir, como eu falei, mas vai facilitar de você conseguir atingir seus objetivos ao final do ano ou ao final de, enfim, qual período você queira fazer. Tudo bem? Esse é apenas um dos vídeos de uma série de outros vídeos que eu vou estar postando no canal relacionados a isso também, tá? Bem como um dos meus objetivos, meus pessoais, nesse ano, focar bem mais no YouTube, aqui no YouTube. Então, eu vou estar postando tanto tutoriais, vídeos técnicos, falando sobre tecnologias novas, falando sobre abordagens de programação e também vídeos como esse aqui, mais teóricos, né? Mas te ajudando sempre com coisas que vão te ajudar a atingir o seu objetivo enquanto programador. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para que sempre que eu postar vídeo, você vai ser lembrado desse vídeo, né? E claro, já deixa o like se você assistiu até aqui. Você tem que dar é obrigado você dar um like. Eu sei que ficou um vídeo grande, mas cada minuto foi pensado para te dar a maior quantidade de informações que vão te ajudar a atingir seus objetivos durante esse ano. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e principalmente, assiste de novo esse vídeo, tá? Assiste de novo ele e vai fazendo de fato na prática. E separa um tempinho para de fato fazer essa divisão, categorização e quebra dos seus objetivos em ações, prioritariamente, né? Ações diárias que você consegue fazer todos os dias e que vão facilitar e que vão proporcionar maiores chances de você conseguir atingir esses objetivos ao final do ano ou do período. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e valeu!